Um projeto do senador Magno Malta, lá de 2015, que tinha sido arquivado, foi desarquivado e vai ser colocado em pauta no Senado. A proibição do aborto em todos os casos no Brasil. E aí, será que é bom ou será que é ruim? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Também tô legais, tranquilo, de boa? Então tá, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e hoje eu vou falar pra vocês um assunto super polêmico, que é a questão do aborto, tá? O senador Magno Malta, famoso por suas posturas bastante conservadoras, né? Ele é bem polêmico. Ele fez um projeto lá em 2015 que prometia criminalizar o aborto em todos os casos. Para quem não sabe, hoje o aborto é legal no Brasil somente em 3 casos. Em caso de estupro da mulher, né? Ela pode abortar, se o bebê for anencéfalo, ou se colocar em risco a vida da mãe, né? Se a gravidez colocar em risco a vida da mãe. E o projeto pretende criminalizar todos os tipos de aborto. E aí, será que é uma coisa boa ou coisa ruim? Antes de a gente discutir isso, ó, se você gostou do tema do vídeo, galera, já peço, por favor, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha para quem gosta desse tipo de conteúdo e vamos fazer nosso canal aqui crescer bastante, beleza? Bom, o que acontece hoje? Esse projeto ele foi desarquivado. Ele vai ser colocado em pauta no Senado para fazer uma discussão se o aborto tem que ser criminalizado em todos os casos aí, né? Mesmo em caso de estupro, em caso de bebês anencéfalos ou em colocar em risco a vida da mulher. Eu tenho algumas críticas a esse projeto e já vou falar aqui para vocês. Primeira coisa, esse projeto, né, essa lei para ser aprovada, tem que ser um PL, né, um projeto de lei, então tem que passar pela Câmara, tem que passar tanto pela Câmara como pelo Senado. O Senado, ele conta hoje com 12 mulheres e 69 homens. Ou seja, a gente vai colocar uma discussão sobre a vida no corpo de uma mulher, sendo que somente 12 de 81 senadores são mulheres. Vão poder opinar sobre o fato. A grande maioria das pessoas que vão opinar sobre a questão do aborto são homens de meia idade, que, aliás, grande parte fazem parte de uma bancada evangélica. Ou seja, uma galera que vota muito mais pensando em aspectos religiosos do que aspectos de lei mesmo, do que aspectos sociais. Se a gente pegar na Câmara, a coisa não está muito diferente também. Na Câmara a gente tem 77 deputadas federais e o restante, né, dos 513 deputados são homens. Ou seja, esse projeto de lei que vai mexer muito com a vida e com a autonomia da mulher vai ser votado majoritariamente por homens. Ok, isso já é uma questão bastante polêmica, né? Outra coisa, será que se a gente criminalizar o aborto em todos os casos, será que realmente isso vai reduzir o número de abortos? Será que criminalizar é realmente a melhor saída para acabar com os abortos no Brasil? A questão do aborto, eu sei que ela é bastante polêmica. Fala assim, professor, mas sabe o que acontece? É porque quando você aborta, você está mandando uma vida que tem ali. Galera, de verdade, você não é ninguém para falar sobre isso. E sabe como eu tenho certeza disso? Porque não existe consenso nem para a ciência. Como que você vai saber quando começa a vida? A não ser em aspectos religiosos, claro. Mas aí a religião não pode pautar uma lei que toda a sociedade vai viver. Se você acredita que a vida começa na fecundação, porque você é cristão, enfim, independente da religião que você seja, pô, legal, não aborte você. Mas não obrigue a sua religião a pautar o comportamento de outras pessoas. Isso tem que ser uma realidade, tem que pertencer à vida das pessoas. Percebe? Não existe o consenso na ciência. Por exemplo, será que é quando tem a fecundação? Se for quando tem a fecundação, mais da metade das pessoas, né, dos fetos ali, morrem antes de mesmo de nascer. Porque grande parte não consegue nem grudar, né, na parede do útero e já falece, né, já vem a falecer. Então já morre antes de nascer praticamente. Será que a vida começa quando começam as atividades cerebrais, lá pelo 2º mês de gestação? Será que a vida começa quando tem realmente o parto e o bebê nasce? Será que a vida começa quando o bebê ele realmente toma consciência de si aos 2 anos de idade? Cara, eu não sei e ninguém sabe. Existem hipóteses, existem teorias, mas não existe uma definição clara para isso. Se você procurar agora no dicionário Aurélio a definição de vida, você vai ver 300 definições, porque não existe um consenso científico sobre isso. Ou seja, você falar que você está matando um feto porque aquilo lá é vida, você está sendo o mínimo hipócrita, porque você não sabe se aquilo realmente é vida, já que ninguém sabe. A grande questão vamos tentar pegar os casos que legalizaram, né? Não legalizaram, assim, descriminalizaram o aborto, para saber se realmente mudou a vida das pessoas, né? Como que alterou a questão do aborto aí. O primeiro país que eu queria tomar como exemplo com vocês é o Uruguai, país bem próximo aqui da gente. O Uruguai ele tinha o aborto criminalizado e ele descriminalizou o aborto. Inicialmente a gente percebe, vou colocar um gráfico aqui para vocês, o número de abortos, né?
ter uma leve queda e depois, aliás, uma leve subida e depois uma estabilização. As pesquisas indicam que não é que começou a ter mais aborto porque foi descriminalizado. Na verdade, o número de abortos, como eles eram clandestinos, né, a maior parte, então a gente nem sabia que eles realmente existiam. Como as pessoas foram cada vez mais tomando consciência que agora você podia fazer um aborto mais seguro em clínicas especializadas tal, o número de aborto começou a subir e depois ele se estabilizou. Ou seja, o número de abortos reais, há uma previsão, não dá para saber certamente, né? Mas a tendência até que ele tenha caído. No caso da Espanha, é exatamente a mesma coisa, galera. No caso da Espanha, a partir do momento que descriminalizou o aborto, a gente começou a ter uma redução. Por quê? Porque muito mais importante do que você proibir é você conscientizar que o aborto é uma coisa, é um procedimento totalmente invasivo, né? As pessoas pensam, meu Deus, agora se o Brasil descriminalizar o aborto, vai começar a usar ter aborto como método contraceptivo. Claro, é super fácil para uma mulher, por exemplo, enfiar objetos dentro do corpo dela, né, para tirar fetos ali, enfim, tirar uma vida que ali existe. Óbvio que não, né? O aborto não deve ser usado e com certeza não vai ser utilizado como método contraceptivo só porque você acha que vai porque descriminalizou o aborto. A Espanha prova, por exemplo, que após a descriminalização, o número de abortos só caiu. O mesmo caso de Portugal também. Portugal teve uma pequena subida, como vocês vão ver no gráfico aqui, e depois uma leve queda. Ou seja, fica mais que provado, galera. Claro que 3 países não dá para fazer uma regra geral ainda, né? Porque o nosso campo estatístico ainda é muito pequeno. Mas a descriminalização do aborto, ela vai servir não para aumentar o número de abortos, mas sim para fazer com que os abortos que já aconteceriam tenham que passar, a mulher vai passar antes por um psicólogo para saber se ela realmente sabe o que significa abortar, o que significa tirar uma vida dentro do seu corpo, né? Que é um processo completamente traumático para a mulher, tá? E é um processo muito mais seguro. A gente sabe que aqui no Brasil, as clínicas clandestinas, né, o aborto vai acontecer de qualquer jeito, só que ela pode acontecer em clínicas especializadas ou em clínicas clandestinas. E as clínicas clandestinas, elas utilizam assim, os mais terríveis métodos para fazer o aborto. Desde enfiar, por exemplo, espeto de churrasco dentro da vagina da mulher, para conseguir matar o feto, né? Para conseguir matar ali a vida, né? Ou a vida, enfim, o conjunto de células, não sei exatamente se é vida, que existe ali dentro, ok? Ou seja, galera, esse projeto de criminalizar o aborto em todos os tipos, ele vai contra a autonomia da mulher em decidir o que fazer com o seu próprio corpo e ele tem muito mais um quê ali religioso, né? De falar que a vida começa exatamente quando tem a concepção, quando tem a fecundação, do que propriamente qualquer tipo de fator social. Infelizmente, o Brasil, cada vez mais conservador nas pautas morais, né, faz com que algumas pautas, por exemplo, como a questão da maior autonomia da mulher, sejam deixadas de lado em detrimento de uma fé, de uma crença religiosa, ok? Bom, galera, se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para quem quer saber dessa aberração aí que está acontecendo no nosso Senado, tudo bem? Só para deixar claro, eu particularmente não sou a favor do aborto. Acho que o aborto, se eu tivesse, por exemplo, né? Se, por exemplo, uma gravidez acidental, não minha, claro, né? Aliás, eu não tenho nem poder de fala porque isso pertence à mulher, claro, a mulher que tem que decidir se vai abortar ou não. Mas eu, particularmente, galera, sou contra o aborto, mas sou a favor da descriminalização. Vocês conseguem entender que são coisas diferentes, né? Acho que sim. Então é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!